Olá, irmãos, amigos, paz seja convosco. Vamos iniciar a aula com uma oração. Querido Deus, nós te agradecemos por aqui podemos estar para aprender da tua palavra. Pedimos que tu abra o nosso entendimento, o nosso coração, para que possamos não somente compreender sob a direção do teu Espírito Santo, mas também para que possamos praticá-la como é a tua vontade. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Hoje vamos falar sobre um assunto que é muito importante para você. Sim, hoje falaremos sobre quem é você. Talvez você ache muita pretensão eu te dizer quem você é, mas espera aí, não desligue não. Eu vou te falar o que Jesus disse que você é. Melhorou, não é? Então você já sabe que não serão as minhas palavras utilizadas, mas as palavras de Jesus. E tenho certeza que talvez você não saiba completamente quem é você. E Jesus está presente, está do teu lado, está do meu lado. Ele vai te ensinar um pouco mais daquilo que você é. Sobre isso, nós montamos uma estrutura e os tópicos serão esses. Uma introdução, reações diante de opiniões, a importância das opiniões, por que Jesus nos comparou ao sal, um pouco de sal e uma conclusão. Eu quero ler com vocês um versículo da palavra de Deus onde Jesus nos comparou ao sal. Talvez você pergunte, é uma das parábolas? Não, não seria uma parábola. O que é uma parábola? É uma história contada com fatos e acontecimentos do dia a dia que traz ao final uma moral, um ensinamento. O que nós vamos ver é mais a utilização que Jesus fez de uma metáfora. E o que é uma metáfora? É uma figura da língua portuguesa. Olha a língua portuguesa aí de novo. É uma figura da língua portuguesa em que as palavras emprestam significados a outras. Vou dar um exemplo aqui. Meu coração arde de paixão pela minha esposa. Não é que meu coração pega fogo, ele não está queimando de paixão. Não que não esteja. Ele não está pegando fogo de verdade, incendiando a minha camisa, nada disso. Outro exemplo. Dê asas à imaginação. Ou a imaginação desse rapaz tem asas e vai longe. Não, você nunca viu a imaginação voando por aí com asas. Da mesma forma que você nunca viu uma pessoa com nervos de aço. Então, metáforas são esses empréstimos de significados de algumas palavras para outras. Vamos lá. E Jesus fez uso delas aqui. Jesus disse: Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, ou seja, não tiver gosto, se ele for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Mateus capítulo 5, versículo 13. Então vamos lá? Jesus disse que nós somos sal. Prosseguindo. Temos ouvido as opiniões a nosso respeito ou sobre o que fazemos? Quais são as nossas reações a essas opiniões? Nós pensamos antes de responder às opiniões, àquilo que falam de nós? Quero trazer para vocês alguns exemplos acerca do que algumas pessoas dizem de outras pessoas. Você é do tipo que dá importância àquilo que as pessoas pensam de você? Aquilo que as pessoas falam de você? Sim, todos querem ser bem conceituados. A Bíblia diz que vale mais o bom nome do que as riquezas. Mas e quanto às opiniões
negativas a teu respeito. Como você reage diante delas? Isso está ligado à lição sobre quem é você. As tuas reações fazem parte de você e como você se sentiria se te chamassem de algumas coisas que eu coloquei aqui. Vamos começar. Teste. Preparado? Vamos lá. Já te chamaram de péssimo astronauta? Já te chamaram de péssimo piloto de helicóptero? Porventura, se alguém te chamasse de péssimo astronauta, você se ofenderia? Você ficaria triste? Ficaria pensando naquilo, falando, não vou perdoar. Aquela pessoa me ofendeu muito. Disse que eu sou um péssimo astronauta. Não faz muito sentido isso para você. Não faz muito sentido porque você, primeiro, não é um astronauta. E muito menos um péssimo astronauta. Se você não é aquilo de que te chamaram, por que você vai se ofender? Qual o teu pensamento? Quem está tentando me ofender é louco, é maluco, não deve ter tomado o remédio na hora certa hoje. Então, o que acontece? Você está certo em não tomar aquilo como ofensa. Agora, se é verdade o que estão falando, você também não tem motivo para se ofender. Então, tanto de uma forma como de outra, você não deve se aborrecer com o que falam de você. Vamos prosseguir com mais alguns atributos, com mais algumas coisas de que eu já ouvi algumas pessoas sendo chamadas. Já te chamaram de mineiro medíocre? Antes de continuar a leitura, o que é um mineiro? Não, não é quem nasceu em Minas. Bom, também é quem nasceu em Minas, mas mineiro é uma pessoa que trabalha em uma mina de carvão, uma mina de minerais ou algo relacionado à mineração. Então vamos lá. Você é um mineiro medíocre? Não, eu não sou mineiro. Você não trabalha em uma mina, então essas palavras não devem te atingir. Vamos prosseguir. Já te chamaram de baiano, carioca, paranaense, paulista, acreano, depois da reforma da língua portuguesa. Depois da reforma da língua portuguesa, o correto também é dizer acriano, mas acreano é válido. Então vamos lá. Algumas pessoas chamam outras de alguns adjetivos e muitas vezes algumas pessoas ficam ofendidas e não deveriam. Outros, com aqueles mesmos adjetivos, quando não chamados, batem no peito dizendo que eles são aquilo. Quantas pessoas já não bateram no peito dizendo que tem orgulho do local onde nasceu? Eu sou fluminense, eu sou paraense, eu sou potiguar, eu sou mineiro, eu sou baiano, eu sou paraibano. Olha só, eu quero dizer que você não é aquilo que dizem que você é. Calma, eu vou explicar. Você é aquilo que você é. Não fez sentido para você? Espera um pouquinho, continue assistindo e talvez você entenda. Com certeza você vai entender nos próximos slides. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você não pode se ofender com aquilo que dizem a teu respeito. Sabia disso? Eu vou te mostrar na Bíblia que você não deve abraçar aquilo que as pessoas dizem que você é ou deixa de ser. Às vezes, você está diante de um elogio. Às vezes, a pessoa está tentando te ofender. Mas o que a palavra de Deus diz, como a Bíblia diz que deve ser a tua reação diante daquilo de que te chamam? Primeiro, fique com a cabeça fria. Examine aquilo de que estão te chamando. Aquilo que você pensa pode não ser a realidade.
Pode não ser a realidade da pessoa que está se dirigindo a você. Não é aquilo que ela quer expressar a teu respeito. Já te chamaram de hipopótamo? Já te chamaram de égua? Talvez você me diga, aí não, né, irmão? Aí é muita apelação. Bom, primeiro, você não é hipopótamo, nem égua. Então não tem nem como dizer, e se fosse? Não, não é. Mas muitas vezes, como nós falamos de uma metáfora, o significado de algumas palavras são emprestado a outras. Jesus disse que você é sal. E se alguém te chamar de hipopótamo? Depende de quem chama. Pode ser um elogio. Por isso você tem que ter calma. Não esquente a cabeça. Talvez a pessoa esteja tentando te elogiar. Hipopótamo é elogio? Sim. Vamos ver o que ficou registrado lá no livro de Jó, no capítulo 40, versículos 15 e 19, acerca deste ser espetacular e como ele é chamado. Contempla agora o hipopótamo, que eu criei contigo, Deus falando do hipopótamo, que come a erva como o boi. E, alguns versículos adiante, versículo 19, é dito: ele é obra-prima dos feitos de Deus. Quem o fez o proveu de espada. Já pensou? Uma pessoa que venha te chamar de hipopótamo, que tremendo elogio, te colocou como a obra-prima da criação de Deus. É lógico que nessa escala não está o homem está fora. Mas no reino animal, qual é o bichinho que representa a obra-prima dos caminhos de Deus? O hipopótamo. Vamos prosseguir? Falamos sobre a égua, não é? Eu não aconselho ninguém a chamar uma senhora, uma senhorita, uma mulher, muito menos namorada, noiva, esposa ou mãe de égua. Mas égua já foi utilizada. A palavra égua já foi utilizada como um elogio. E quem fez isso? O sábio Salomão. Talvez diga, só fez isso porque era rico e a esposa se agradou dessa declaração, não mais do que do dinheiro que ele tinha. Não, nada disso. Veja o contexto em Cantares de Salomão, capítulo 1, versículos 8 a 10. Se tu não sabes, ó mais formosa entre as mulheres, sai-te pelas pisadas dos rebanhos e apacenta os teus cabritos junto às tendas dos pastores. E aí vem: as éguas dos carros de Faraó te comparo, ó querida minha. Formosas são as tuas faces entre os teus enfeites, o teu pescoço com os colares. Se alguém me perguntar se algum dia eu fiz isso, eu vou dizer que não fiz. Jamais faria. Não daria tempo de eu explicar. Aliás, eu estou com o olho um pouco inchado, a verdade é este, mas não tem nada a ver com essa abordagem que eu tenha feito ou a elogio, e não foi nenhuma retaliação que eu tive. Antigamente era um elogio, aqui Salomão fez um elogio a Sulamita, comparando-a às éguas do carro do faraó. Então, aquilo que muitas vezes você pensa que é uma ofensa pode ser um elogio. E aquilo que talvez você pense que é um elogio pode ser uma tentativa de ofensa. Mas onde eu quero chegar com tudo isso? É no versículo seguinte. Quer ser feliz? Aplique o versículo que eu vou te apresentar agora. A palavra de Deus diz: não apliques o coração a todas as palavras que se dizem, para que não venhas a ouvir o teu servo a amaldiçoar-te, pois tu sabes que muitas vezes tu mesmo
tens amaldiçoado a outros. Em outras palavras, não aplique o teu coração a tudo o que te falarem. Não leve em conta aquilo que as pessoas falarem a teu respeito. Não dê importância à opinião dos outros. Não se desvalorize diante de uma opinião negativa acerca da tua pessoa ou de algo que você tenha feito. A Bíblia nos orienta a não ficarmos mastigando aquela ofensa em nosso coração, não ficarmos como os animais ruminando aquilo, voltando aquilo que falaram a nosso respeito, porque senão nós vamos nos entristecer. Então a Bíblia já é clara, fala: não aplique o teu coração a tudo que você ouvir. Se falaram algo a teu respeito, ore pela pessoa e ignore. Ignorar completamente. Se a Bíblia fala para não aplicar o teu coração àquilo, é para fazer de conta que aquilo não existiu. Porque também você já andou falando coisas que não deveria e magoando as pessoas. Então, não fique todo melindrado com a situação, não tenha nenhuma crise de hipersensibilidade às palavras que proferirem contra você. Ignore-as. É o que a palavra de Deus recomenda. Falei até aqui pelo seguinte: as comparações que eu fiz, as brincadeiras, para chegar nesse ponto. Não importa o que as pessoas dizem, não importa o que as pessoas venham a dizer que você seja. O que importa mesmo é isso que você vai ler agora. Jesus te chama de sal da terra. Entendeu? Você não é aquilo que as pessoas dizem que você é. Você é aquilo que Jesus disse que você é. E vamos ver por que Jesus nos comparou com o sal. O cloreto de sódio, ou NaCl, é um produto químico muito estável, resistente a quase todos os ataques. Não obstante, pode ser contaminado por impurezas, tornando-se, então, inútil e até mesmo perigoso. O sal que perdeu a sua propriedade de salgar não serve nem mesmo para adubo, ou seja, para fertilizante. Jesus disse que nós somos o sal da terra. E o sal tem uma propriedade. Uma delas, que é mais conhecida, é a propriedade de salgar. Mas a Bíblia diz que apesar de o sal ser um elemento difícil de se contaminar ou de perder a sua salinidade, propriedade que é inerente a ele, ele pode perder essa qualidade. Ele pode se tornar insípido. O que é insípido? Sem sabor. Se um sal perder a qualidade de salgar, ele não serve mais para coisa alguma. Se o sal perder a sua característica de sal, é um pó, é uma poeira, não tem valor absolutamente algum. Vamos prosseguir? E aí você vai compreender onde eu quero chegar, associando o sal, característica do sal, ao caráter, à personalidade. No próximo slide. A salinidade, característica do sal, a salinidade do seguidor de Jesus é o seu caráter. Para ter eficácia, o seguidor de Jesus precisa conservar a sua semelhança com Cristo, assim como o sal deve preservar a sua salinidade. Vamos lá. O que é o caráter que tem que ser preservado? O caráter é a integridade e a personalidade. Palavras com mais difíceis de aplicar no dia a dia. Então, vamos a uma definição prática do que é o caráter. Caráter é aquilo
que você é quando ninguém está vendo. Quando ninguém está vendo, quando está só você, sozinho ou em um lugar onde ninguém te conhece. Como você age? Qual é o teu comportamento? Aquele é você na essência. Se você perder o teu caráter, ou seja, se você se deixar contaminar por coisas que desagradam a Deus, por coisas que te levam para um caminho de corrupção, é a mesma coisa que o sal perder a sua salinidade, perder as suas propriedades. Jesus disse que em um caso como esse, de corrupção do sal, onde o sal perde essa sua característica, ele não serve para nada mais senão para ser jogado fora, não serve nem para adubo. Então você foi chamado para ser sal. Você tem que ser sal. Se você não for sal, se você se deixar corromper, você perdeu o propósito da tua vida. Mas calma, a solução. Existe perdão, existe transformação. Nós vamos falar sobre isso mais para frente. Prosseguindo. Se os seguidores de Jesus forem assimilados pelos não cristãos, deixando-se contaminar pelas impurezas do mundo, perderão a sua capacidade de influenciar. O sal só é sal porque é diferente daquilo com que ele entra em contato. Algumas pessoas não querem ser diferentes. Algumas pessoas querem ser iguais às outras, para receber tapinhas nas costas ou para não ouvir falar mal de seu comportamento. Quer ser mais um na multidão. Jesus não te chamou para ser mais um na multidão. Jesus te chamou para ser sal, para influenciar. Se não houver uma distinção entre o teu comportamento e o comportamento das pessoas que são corruptas, que são más, você vai ser como o sal que para nada presta. Não vai fazer diferença absolutamente alguma. Quero dizer mais o seguinte, quero ler com vocês. A influência dos seguidores de Jesus na sociedade e sobre a sociedade depende da sua diferença e não da identidade. Falamos sobre isso. Se não houver distinção, tornar-se-ão inúteis os seguidores de Jesus. Se eu digo que sigo os ensinamentos de Jesus, que nos conduzem ao reino de Deus, e não tenho diferença daqueles que vivem em pecado e fazendo coisas erradas, eu perdi a minha salinidade. E só vou servir para uma coisa, ser lançado fora. Quero falar com vocês agora sobre um pouco de sal. Vamos pensar um pouquinho. Se Jesus nos chamou de sal, se Jesus usou algo de tremenda importância naquela época, é porque nós temos muito valor para Deus. Embora o sal possa ser adquirido no mercado por um preço muito baixo, não significa que ele não tenha um valor real muito grande. Eu tenho certeza que você não conhece metade daquilo em que o sal é utilizado. E não estou sendo arrogante. Eu acho muito difícil você enumerar algumas utilidades para o sal. Pelo menos metade de tudo aquilo em que o cloreto de sódio pode ser utilizado. Vamos prosseguir, porque aí eu vou te mostrar em quantas coisas o cloreto de sódio pode ser utilizado e você vai já pensando em algumas utilidades do sal. Mas não se canse. Tem muita coisa. O sal é considerado vilão para muitas pessoas, porém para outras, herói. Mas o que é o sal? Ou o NaCl, ou cloreto de sódio?
O cristão, para muitos, é um vilão. Ele chega para estragar. Às vezes tinha um esquema montado, onde se obtinha lucro de uma maneira fácil e o cristão se recusa a participar daquilo. Não é uma pessoa desejada naquele meio, se tornou um vilão, uma persona non grata, um estranho no ninho, e não vai ser alguém desejado naquele meio. Para aqueles que estão fazendo coisas erradas, o cristão se tornou um vilão. Para muitos, um herói. Mas vamos prosseguir. O cloreto de sódio, popularmente conhecido como sal ou sal de cozinha, é uma substância largamente utilizada, formada na proporção de um átomo de cloro para cada átomo de sódio. A sua fórmula química é NaCl. O sal é essencial para a vida animal e também um importante conservante de alimentos e um popular tempero. Algumas características do sal. Sabia que ele é uma das substâncias mais importantes para a vida dos seres humanos e também animais? Você é mais importante para Deus do que você imagina. Você não é só uma pessoa na face da terra. Você é especial. Não existem duas pessoas iguais. Não tem. Deus fez você de uma maneira especial. Prosseguindo. O sal não tem apenas função de dar sabor, sanitizar, ou seja, higienizar ou dar sede. Alguns, por conhecerem pouco o real valor do sal, acabam tirando a importância da parábola estabelecida por Jesus, quando ele compara seus seguidores a sal da terra. Então vamos lá. Não é porque as pessoas acham que o sal não tem importância que o sal não tem importância. O sal tem muita importância. Como já disse, você é importante para Deus. Embora muitos não reconheçam, mas tenha paciência. Se não reconhecem nem a utilidade do sal, nem aquilo em que o sal é empregado, como vão te dar o devido valor? Tenha paciência. Além do uso para salgar alimentos, para não permitir que estragassem, ele foi difundido no Egito antes de 4.000 anos antes de Cristo. O sal também era usado pelos gregos e romanos como moeda em suas operações de compra e venda. A palavra latina salário deriva-se de sal, pois parte dos vencimentos de legiões romanas era paga com sal. Depois, o salário foi incorporado ao soldo. O sal era uma substância, era um produto bastante precioso. Vamos prosseguir? Estava associado à nobreza. Até o século XVIII, a ordem de assento de nobres em algumas mesas de banquete era indicado pela posição de um saleiro de prata maciça colocado na mesa. Os menos ilustres ficavam abaixo do sal. Os mais distantes do anfitrião. Ou seja, quanto maior a proximidade do anfitrião, mais nobre eram as pessoas ali. E qual era a linha divisória? O sal. Acima do sal, os mais nobres. Abaixo do sal, os menos nobres. Quando eu disse que talvez você não conhecesse metade daquilo em que se utiliza o sal, eu tenho para mim que eu não estava exagerando. Me diga agora se eu estou certo. O sal tem mais de 16.000 formas diferentes de aplicações. Vejamos algumas. Então, quando eu disse que talvez você não conhecesse metade, eu estava me referindo a talvez você não conhecer 8.000
aplicações do sal. Sinceramente, estou longe disso. Mas vamos ver algumas utilidades do sal. Aquilo em que o sal é utilizado ou alguma característica dele. Vamos passar rapidamente e assim vamos para a conclusão. Algumas curiosidades. Do total de sal extraído no mundo, somente cerca de 5% é destinado ao consumo humano. A maior parte de cloreto de sódio é utilizado para produzir cloro gasoso, soda cáustica, sódio, barrilhas, ácido clorídrico, hipoclorito de sódio, carbonato de sódio, vidro, cerâmica, alumínio, hidrogênio, tecidos, cosméticos, detergentes, tinturas, remédios. Soro caseiro é um remédio. Colherinha de sal, 2 colheres de sopa de açúcar. A colher de sal é a colherzinha pequena, colherinha de café. Em 1 litro de água. Fui passar, minha esposa me aconselhou a passar uma água no meu olho direito, e amanheceu um pouco inchado, e quando eu olho na composição daquela água, apareceu NaCl, ou seja, cloreto de sódio, sal. Então, está ali a prova de que do sal também se faz remédio. Vamos prosseguir? O sal é utilizado em grandes quantidades para limpar as rodovias do gelo durante o inverno, pois ele baixa a temperatura do ponto de fusão da água. A temperatura de fusão da água é de 0 graus Celsius. Mas, quando o sal entra em contato com o gelo, a fusão ocorre a uma temperatura inferior a esta. As pessoas que moram em lugares que neva podem jogar sal na calçada. Em alguns lugares, não no Brasil, mas fora do Brasil, nos países onde costuma nevar, o sal é amplamente utilizado para polvilhar as estradas e os quintais das casas, para que a neve derreta com mais facilidade. O sódio é um nutriente essencial para a saúde humana, e a Organização Mundial da Saúde, apesar dos equívocos que têm sido cometidos ultimamente, nisso daqui está de acordo com a maioria dos médicos, grande maioria. Ela recomenda que os adultos consumam menos de 2.000 miligramas de sódio, o equivalente a 5 gramas de sal por dia. Antes do advento da refrigeração elétrica, a salga era um dos principais métodos de preservação dos alimentos. Como dissemos, o sal é vilão para alguns e herói para outros. Ele precisa estar na medida certa. Uma porção de 6 gramas ou uma colher de chá contém cerca de 2.300 miligramas de sódio. O sódio serve a um propósito vital no corpo humano. Ajuda os nervos e músculos a funcionar corretamente e é um fator envolvido na regulação do conteúdo de água nos órgãos do corpo. Jesus disse que você é sal. Você imaginava que o sal servia para tanta coisa? Pois é, você tem mais valor do que imaginava. Uma redução na ingestão de sódio em 1.000 miligramas por dia pode reduzir as doenças cardiovasculares em cerca de 30%. Há vários tipos de sal: refinado, light, grosso, flor de sal, marinho, sem sódio, sal negro, sal do Himalaia, sal do Havaí, sal defumado. Quanto sal! Quanto sal e quanta diferença de uma para outra pessoa. Da mesma forma que existe um número muito grande de tipos de sal, existe um número grande de tipos de pessoas. E, no fundo, também é sal. Alguns, sal grosso, mas tenha paciência. Já viram aquela placa onde alguém escreveu "Estamos em obra"? Tenha paciência. Então, tenha paciência com teu irmão, tenha paciência comigo, porque estamos em obra. Prosseguindo. O sal serve
limpeza de peças de bronze e cobre, facilita a limpeza de desastres com ovos, joga um pouco de sal sobre o ovo que caiu, o sal vai absorver a umidade, as lipoproteínas do ovo e vai tornar aquela meleca em algo mais sólido e aí vai ficar mais fácil de limpar. Serve para limpar garrafas de café, tira cheiro de cebola e alho das mãos. Sal e óleo de oliva são estimulantes faciais, realça cores. É muita coisa. Calma, eu não coloquei as 8.000 não. Nós já vamos para a última na próxima apresentação e aí entramos na conclusão. O sal serve para tirar mofo, repele pulgas, alivia dores de garganta, diminui o fogo, remove odores e manchas de suor e limpa panelas. O sal repele pulgas? Sim, repele pulgas. Não, não precisa dar o sal para a pulga comer. E aí ela vai procurar uma fonte para beber água. Nada disso. O sal não é algo de que as pulgas gostem. Então, borrifando um pouco de água com sal em alguns lugares da casa, ou do quintal, ou perto do cachorro, ou no próprio cachorro. Não, eu não sou veterinário, eu não sei qual a reação daquilo no cachorro, mas que as pulgas não gostam, não gostam. Diminui o fogo. Então, tá bom. Quando cessar a quarentena e você quiser me chamar para um churrasco, faça o seguinte. A hora que subir aquela labareda de fogo na tua churrasqueira, eu já estou dando a ideia. Jogue um punhado de sal. Não jogue água, jogue sal, porque o sal vai diminuir o fogo e você não vai atrasar o churrasco. Várias outras coisas que são feitas que uma pesquisa simples pode mostrar como que deve ser feito o procedimento para utilizar o sal em cada uma dessas utilidades que nós passamos. E agora, para finalizar, concluindo, não se aborreça com as opiniões dos outros. Dê mais valor àquilo que Deus fala de você. Você é aquilo que Deus diz que você é. Você é sal da terra. Você não é aquilo que as pessoas dizem que você é. Você não é o que dizem. Você nem é o que pensa que é. Você é quem Deus disse que você é. Você é sal. E como sal, você deve agir como tal. Você foi chamado para ser sal da terra e luz do mundo, mas não falaremos de luz do dia de hoje, somente do sal. E não dê importância àquilo que disserem a teu respeito. Tenha em mente aquilo que Deus disse a teu respeito e coloque em prática esse versículo com o qual nós vamos finalizar a aula de hoje. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Romanos, capítulo 12, versículo 21. Tudo bem? Você sabe quem você é. Alguém que tem muito valor para Deus. Não deixe as pessoas te colocarem para baixo. Não dê ouvido à opinião das pessoas que querem te entristecer. É um mandamento de Deus. Ignore-as completamente, porque o que vale é o que Deus diz que você é, e não o que as pessoas dizem que você é. Mas não pague o mal com o mal. Pague o mal com o bem. Tá bom? Deus abençoe, foi um prazer ter estado aqui com vocês e até a próxima. Fiquem com Deus.